Nós estamos refletindo sobre o livro do Apocalipse. E desde o início deste estudo, Deus tem nos mostrado também aquilo que mostrou a João, as coisas que estão acontecendo e as coisas que em breve acontecerão. E nestes estudos todos o Senhor tem falado conosco no sentido de nos prepararmos para os dias finais, porque serão dias difíceis. E a igreja do Senhor precisa estar bem firmada nele, precisa estar bem convicta da sua fé, precisa estar bem comprometida com o Senhor, uma vez que será exigida dela a lealdade a Jesus. E aqueles que não estão firmes, certamente não suportarão as aflições que estão para vir. Se os nossos dias já têm sido dias difíceis, os dias futuros serão mais difíceis ainda para a humanidade. Também é um alerta para aqueles que acham que são servos de Deus, que descansam numa tradição de família ou numa herança eclesiástica, entendendo que o simples fato de estarem numa igreja já estão salvos. Certamente não é assim. A palavra de Deus diz que salvo é aquele que tem Jesus no coração, aquele que vive com Jesus, aquele que pratica a palavra do Senhor Jesus, aquele que é leal e fiel a Jesus independente das circunstâncias. Estes que apenas aparentam ser cristãos vão se revelar quem verdadeiramente são quando as aflições surgirem. E aí vão entender que, de fato, Jesus não estava em seus corações. Mas a advertência é que talvez nessa hora seja tarde demais para eles. Então é bom, quanto antes a pessoa ter convicção da sua fé e se firmar na palavra, para receber de Deus a graça, a misericórdia e as forças para os dias difíceis que estão para vir. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia e mantê-la aberta. Apocalipse 14. Apocalipse capítulo 14. Mantenha esse texto aberto. Hoje vamos meditar neste capítulo. Vamos também alcançar os capítulos seguintes, o 15 e o 16. Você pode também ter aí no seu tablet, no seu celular, e acompanhar por ele. No último estudo falamos sobre o surgimento do anticristo e do falso profeta, seus objetivos, os seus malefícios que causarão ao povo de Deus na terra durante a grande tribulação. Dissemos que Deus há de fazer justiça e puni-los de forma dura e eterna. No estudo de hoje, o Senhor fará João ver mais uma vez Jesus no céu, como o grande vencedor sobre todo o poder das trevas. E com ele está a igreja, composta de todos os remidos pelo seu sangue, em pleno louvor e adoração. Nas últimas semanas, nós acompanhamos famílias de pessoas queridas que perderam os seus entes. Uma tia minha e uma amiga de longa data. Pessoas crentes em Jesus, pessoas leais ao Senhor Jesus e que certamente nesta hora já estão desfrutando das alegrias eternas no céu, na presença do Senhor. E em ocasiões como essa, a palavra de Deus e a esperança eterna são trazidas aos corações de familiares e de amigos. E então aquilo que a gente tem estudado em Apocalipse começa a voltar à nossa memória
causando um impacto tão grande de desejo ardente de estar logo no céu, vendo Jesus, vendo os nossos queridos que já se foram e participando de tudo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. João tem mais uma visão do céu e ele reflete naquilo que o Senhor mostrou sobre as alegrias, sobre o gozo eterno, sobre a companhia do Senhor, a companhia dos irmãos, da igreja de Jesus, de todos os tempos, de todos os lugares. E eu imagino quanto para João e para seus irmãos que estavam sofrendo por causa da fé em Jesus, isso não foi impactante, isso não foi confortante, estimulante para prosseguirem no objetivo de cumprir a missão que Jesus lhes deu. No capítulo 14, nos primeiros versos, lemos: Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa, e entoavam novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. O Monte Sião sempre foi símbolo da presença de Deus em Jerusalém e continuará sendo símbolo da habitação eterna de Deus no Espírito, no céu. O Senhor reina sobre o seu povo. O Senhor reina sobre o seu povo. E lá na presença daquele que reina, há alegria indizível, indescritível. O louvor é contínuo e eterno. Tudo que há de melhor ali acontece, com beleza, com excelência e perfeição. Toda a criação festeja a Deus pela salvação dos fiéis. Agora, uma curiosidade surge no texto que lemos. Por que a criação não pôde aprender o cântico? E a resposta é muito simples. Porque é uma particularidade exclusiva dos salvos. É uma particularidade exclusiva dos salvos. A criação festeja a salvação, mas quem mais se alegra são aqueles que recebem a salvação. Um cântico especialmente preparado para a igreja de Deus, entoá-lo nos céus na presença do Senhor. Ali fala mais uma vez dos 144.000. E convém reportarmos quem são estes 144.000. Os versos 4 e 5 vão dar alguns detalhes sobre essa figura. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Os 144.000 não se refere a um grupo particular de pessoas, mas se referem àqueles que foram transformados e purificados das suas más obras. São servos fiéis que perseveraram na tribulação,
são salvos pelo poder de Deus e pelo sangue de Cristo. São pessoas que andaram em todo o tempo na verdade da palavra de Deus. São aqueles que não têm de que se envergonhar, nada a temer, aqueles que confiam em Cristo. Particularmente, os 144 mil referem-se àqueles que passam pela grande tribulação. Mas também aplica-se a figura a todos aqueles que num período diferente da grande tribulação também padecem pelo Senhor. Sofrem aflições por causa do nome de Jesus, porque igualmente foram transformados, purificados, salvos pelo poder de Deus, andaram na verdade. Estes agora estão na presença do Senhor, desfrutando de tudo aquilo que creram, de tudo aquilo que pregaram e pelo tanto que sofreram. Esta é a visão do novo homem em Cristo que se encontra no céu, onde não mais haverá pecado e nenhuma das suas desastrosas consequências. Esta passagem nos faz lembrar o Salmo 15, quando fala do cidadão do céu. Quem é o cidadão do céu? Nele, nesse novo homem, a imagem e semelhança de Deus foram resgatadas completamente, como no princípio da criação. Na sequência, depois de João ver o Senhor e a igreja nos céus, ele ouviu 4 vozes com mensagens bem específicas. A primeira voz foi emitida por um anjo que tem o evangelho eterno para ser pregado na terra, a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Versos 6 e 7. A primeira voz é uma voz de estímulo para a igreja continuar pregando o evangelho na terra. Alguém diria, mas isso já não foi falado nos capítulos anteriores? Sim, e agora mais uma vez é repetido. O que nos dá a entender que a revelação do Apocalipse não veio de uma só vez para João. Veio em partes, em momentos diferentes, em momentos que a igreja precisava ser renovada pela palavra da esperança, renovada no estímulo e no desafio de continuar pregando o evangelho, mesmo em meio à tribulação e sofrimento. Ela não podia cessar, ela não podia desistir de momento algum da sua missão, pois a pregação do evangelho é sinal preparatório evidente de que o dia do Senhor Jesus, a segunda vinda de Cristo, tem chegado. Lá em Mateus 24, 14, nos lembra Jesus: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. A igreja precisava ter a segunda vinda de Cristo em mente como algo que poderia acontecer a qualquer momento. Se a igreja do primeiro século assim foi ensinada a pensar, nós também, a igreja do século 21, precisamos ter em mente que a qualquer momento, num piscar de olhos, Jesus voltará. E isto tem de nos apressar na missão de continuar pregando, testemunhando, anunciando o evangelho da graça e da salvação em Jesus, enquanto para o mundo há tempo. Porque a hora que Jesus voltar,
a era da graça cessará. Não mais haverá oportunidade para alguém crer e se arrepender dos seus pecados. O tempo é oportuno, o tempo é hoje, o tempo é agora. A segunda voz, verso 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Esta segunda voz é um aviso sobre a queda da Babilônia. A Babilônia é símbolo da cidade pecadora e imoral. É símbolo do mundo mau, do sistema injusto e corrompido deste mundo. É símbolo da sociedade arrogante, orgulhosa, mentirosa, traiçoeira, suja e devassa. A segunda voz anuncia que a Babilônia recebeu de Deus o pagamento das suas perversidades. A gente fica tão indignado no mundo de hoje, com tanta sujeira, com tanta mentira, com tanta corrupção que existe. Essas pessoas precisam saber que o dia da justiça de Deus há de chegar. O Deus misericordioso não vai recuar suas mãos daquilo que Ele tem para ser derramado sobre os injustos, daqueles que ousam permanecer de costas para Deus, daqueles que insistem em sujar-se nos seus pecados. Na história secular, a Babilônia atingiu o auge na época do rei Nabucodonosor, século VI e VII antes de Cristo. Mas aquela Babilônia grande, poderosa, tida como invencível, caiu e desapareceu. Do mesmo modo, este mundo que acha que ficará para sempre, esse sistema que acha que vai permanecer por toda a eternidade, um dia ruirá. Cairá da sua soberba e da blasfêmia. E então Deus vai mostrar que o único reino que subsiste e subsistirá para sempre é o reino do Senhor Jesus. Neste mundo, todos os reinos hão de passar. O único reino que permanece, portanto, é o reino de Jesus. Esta é uma visão também de estímulo para a igreja. Continuar confiando em Cristo e na sua reta e santa justiça. Um dia ela será feita em toda a sua plenitude. A terceira voz, versos 9 a 12. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A terceira voz comunica a realidade do sofrimento eterno, dos ímpios, dos infiéis a Deus, dos adoradores da imagem da besta e daqueles que recebem a sua marca. Sofrimento intenso e eterno. Portanto, estes
que no mundo venderam a sua alma para o diabo, para obterem benefícios aqui na terra, estão correndo grande perigo. E um dia chegará em que esse perigo se tornará em realidade. E não mais será possível afastar-se do cálice da ira de Deus. Portanto, a mensagem desta voz é uma mensagem de advertência aos fiéis para permanecerem firmes em Jesus e na palavra, e não se deixarem intimidar pela voz dos adoradores da besta. Mas é também uma advertência aos ímpios quanto ao oferecimento satânico, que é enganoso e perigoso. Neste mundo, só quem pode dar esperança para o homem é Jesus. A besta, o anticristo, virá oferecendo esperança para o mundo, mas o seu oferecimento é enganoso, é mentiroso. A quarta voz, verso 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. A quarta voz anuncia a esperança da vida eterna. Se aqui no mundo a existência do cristão fiel é de lutas, de desafios, de temores, de perseguições, de sofrimentos, de perseverança e de morte física, chegará o dia em que tudo isso deixará de existir. Os escritores do Novo Testamento sempre afirmaram que a vida aqui na terra é passageira. Há um descanso eterno prometido por Deus. E daqui não vamos levar nada de material para a eternidade. Mas esse versículo 13 diz que algumas coisas nos acompanharão. Coisas que não são materiais. Está falando das nossas obras. E quais são as obras que nos acompanharão por toda a eternidade? A fé, a esperança e o amor. Estes três, que Paulo disse lá na sua primeira carta aos Coríntios 13, jamais acabam. A fé que nos fez, neste mundo, crer em Jesus. A esperança que nos fez perseverar em Jesus. E o amor que nos fez relacionar com Jesus. E por causa de Jesus, relacionar uns com os outros. Estas obras nos acompanharão para sempre. Por isso, felizes são os fiéis que herdarão as mansões celestiais. A motivação desta voz é de consolo e estímulo para perseverarmos na fé e seguirmos em frente, olhando para Jesus e de mãos dadas com Jesus. Aí a gente chega nos versículos 14 até o 20, versículos que falam sobre a ceifa e a vindima. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já está amadurecida. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada.
Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tem fogo, ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Estas duas lições foram dadas sobre as realidades eternas. Uma da ceifa e outra da vindima. E estas duas visões mostram a separação que haverá de ser feita entre o crente e o não crente, entre o fiel e o infiel, entre o verdadeiro e o falso servo de Deus. As figuras nos lembram as duas parábolas contadas por Jesus, do trigo e dos talentos, Mateus 13, de 37 a 43, que diz: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno, o inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 25, 31 a 34 e mais o 41, Jesus segue dizendo: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos ficarão à sua esquerda. E dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas aos que estiverem à esquerda dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Portanto, as figuras da ceifa e vindima apontam para essa separação que haverá de ser feita. A ceifa indicando a preservação dos justos para a vida eterna, e a vindima indicando a separação dos ímpios para receberem o castigo eterno. E a pergunta inevitável que se faz a você que me ouve: em qual destes grupos você está? Jesus é a certeza de estarmos no céu para sempre. Porque aquele que tem o Filho tem a vida. Mas aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Não há meio termo. Ou vai para a direita ou vai para a esquerda. Ou estará com Deus ou não estará com Deus para sempre. Na segunda parte do estudo, Jesus revelou a João os 7 flagelos que serão derramados na terra. Capítulos 15 e 16. Quero que percebam a progressão mostrada em Apocalipse. Vários eventos são vistos de formas duplicadas ou até triplicadas. Os selos, já falamos antes, que são revelações dos sinais das coisas que vão acontecer nos fins dos tempos. As trombetas são anúncios de que os eventos mostrados vão começar a acontecer.
ou já estão acontecendo. O fim bem próximo. Os flagelos são os eventos em si. Os juízos de Deus, que começam a ser derramados na terra em grande profusão, anunciando que o fim chegou. João viu como que um mar de vidro à sua frente, mesclado de fogo, dando a ideia do mundo em chamas. Há alguns livros e filmes com este título, O Mundo em Chamas, como de Asael Brooks e de Naomi Klein, que retratam a iminência do fim do mundo e as tentativas desesperadas do homem para livrar o planeta da destruição. Só que quando assistimos filme desse gênero, na ficção, apesar de toda a tensão criada, no final dá tudo certo. O mundo é livre da destruição. Mas na vida real, quando os flagelos começarem a ser derramados sobre a terra, ninguém poderá livrar o planeta da ira divina. No mar de vidro mesclado com fogo, João viu os vencedores sobre a besta, em pé, tendo harpas nas mãos, e entoavam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, versos 2 e 4 do capítulo 15, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. A ideia de revelar o cântico de adoração foi mostrar que a igreja nada deve temer, antes se alegrar e cantar louvores, porque o dia da redenção final está chegando. A didática característica de Apocalipse, como temos visto desde o princípio dos nossos estudos, é muito simples. Primeiro, o Senhor dá ao seu servo João uma revelação do céu. O céu aberto, o santuário, o tabernáculo de Deus. E depois o Senhor mostra a João os seus juízos sendo derramados sobre a terra. Deus quer que o seu povo esteja firmado nele e certo de que os seus clamores angustiados já chegaram ao trono da graça. Hoje sofrem, mas amanhã se alegrarão em Deus. Hoje o mundo aparentemente se alegra por achar que está tudo bem, sob controle. Mas depois o mundo haverá de chorar e lamentar para sempre. Só que para o mundo será tarde demais, porque não haverá mais chance de salvação para eles. A missão dos anjos é derramar sobre a terra o cálice da ira de Deus. Verso 7. Eles estão assim vestidos para indicar que os juízos de Deus são santos, puros e verdadeiros. O que nos faz entender que a cólera de Deus não é uma cólera vingativa, mas responsiva. Cheia de amor, sim, mas cheia de justiça e retidão. O que Deus faz cair sobre a humanidade ímpia é fruto, é consequência, é resultado dos maus atos dos homens, da sua rejeição a Deus, ao seu imenso amor. O homem tantas vezes alertado sobre não negligenciar Deus
e insistiu na negligência, agora ele começa a receber de Deus a retribuição, as consequências da desobediência. Em Apocalipse se nos mostra claramente que os serviços desses anjos visa restabelecer a ordem e a adoração que se deve ao único Deus. O santuário de onde saem os anjos é um santuário cheio da glória e do poder de Deus. E num santuário cheio de poder e de glória, desde o princípio, em todas as revelações divinas, ninguém consegue entrar e ninguém consegue se movimentar dentro dele. A glória de Deus inunda a tudo e a todos. Os anjos que saíram da presença de Deus não conseguiriam voltar para a presença de Deus enquanto não cumprisse os 7 flagelos, enquanto não cumprisse a sua missão. Então a gente chega no capítulo 16. Quando vem a ordem, verso 1, ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Dissemos que alguns flagelos lembram os selos e também fazem um paralelo com as pragas do Egito, lá de Êxodo 7 até o 12. E como naqueles flagelos que caíram sobre o Egito, também aqui em Apocalipse, os flagelos atingem somente os portadores da besta. Como só os egípcios foram atingidos e os hebreus foram poupados. Quando Deus derramar os flagelos na terra, Ele poupará os seus servos, de forma que os flagelos caiam somente sobre os ímpios. No meu entendimento da cronologia escatológica, estes flagelos anunciados no capítulo 16 de Apocalipse serão derramados na parte final da grande tribulação. Primeiro flagelo, verso 2. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores de sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Mais uma vez estão em foco as pestes e as doenças perniciosas. Se nos nossos dias doenças e pestes acontecem em quantidade maior, acontecerão como cumprimento deste primeiro flagelo. As doenças e seus efeitos vão se multiplicar muitas vezes mais na terra, como nunca aconteceram na história. E como nos selos e nas pragas, vai acontecer que os moradores da terra não se importarão com elas, por incrível que pareçam. Acham que, assim como saíram das tribulações anteriores, sairão destas também. Não vão se importar com o sofrimento. E não se importando com o sofrimento, não vão se arrepender dos seus erros e não vão se voltar para Deus. Verso 3, o segundo flagelo. Derramou o segundo anjo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Este flagelo mostra que a economia do mundo, que nos nossos dias já está sendo bastante afetada, será afetada em grau muito maior
Esta economia está representada pelo comércio marítimo, que era o mais forte na região onde João estava. E o comércio haverá de afundar de vez. O mundo entrará em colapso total. O que é mostrado pela água do mar se tornando em sangue e os peixes morrendo. A ganância dos homens e a esperança do mundo, economicamente falando, cairão por terra. E como no primeiro flagelo, neste segundo também, os homens não haverão de se importar com o prejuízo e com o caos na terra. Permanecerão com seus corações endurecidos. Terceiro flagelo, verso 4. Derramou o terceiro anjo a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Nos selos e nas pragas foi assim também. Por onde quer que as pessoas iam, era só sangue correndo nas torneiras, sangue nos rios, nas minas d'água, nos mares, em todo lugar. E como o ser humano sobrevive sem água? Não há como. Bate o desespero, porque doenças e destruição, somados com a falta de alimentos, vão causar esse desespero total na terra. Tudo no mundo estará irremediavelmente comprometido. Os homens entrarão em desespero, mas ainda assim não se arrependerão das suas más obras. E esta expressão repetida em nosso estudo mostra que sem a misericórdia, a graça e o amor de Deus, sem a intervenção do Espírito Santo, ninguém se quebranta, ninguém se arrepende, ninguém se volta para Deus. O ser humano sofre, mas não abre mão do seu coração endurecido. Nessa hora, versos 5 e 7, João ouviu o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes será dado a beber, pois são dignos disso. Então ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Aqui nos lembramos do clamor dos mártires, cujas almas estavam debaixo do altar de Deus, que diziam: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue, o sangue dos que habitam sobre a terra? Essa é a hora que a humanidade verá o sangue dos justos e dos mártires sendo alvos da justiça de Deus. O mal cometido contra os servos de Deus cairá sobre aqueles que praticaram. O ditado popular diz que a justiça de Deus tarda, mas não falha. A Bíblia ensina: a justiça de Deus não tarda. Ela acontece na hora certa e do jeito certo, na medida certa e para o propósito certo. Versos 8 e 9, quarto flagelo. Quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, mas nem assim se arrependeram para lhe darem glória. O clima do mundo
definitivamente é alterado. Calor insuportável haverá na terra. Se nos nossos dias, cada tempo que passa, a temperatura já fica mais alta, recordes históricos estão sendo batidos, o que vemos hoje não se comparará com aqueles dias. Isaías 30, 26 nos lembra: a luz da lua será como a do sol, e a do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias. No dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar a chaga do golpe que ele deu. Também pudera água vertida em sangue, tanto nos mares como nos rios, não provocam jamais chuva para refrescar a terra. Florestas queimadas não produzem oxigênio para o homem respirar. Fenômenos na natureza vão causar terremotos, vulcões vão entrar em atividades, meteoritos e asteroides cairão do céu. A terra se incendiará. O planeta entrará em colapso para desespero geral. Mas nem isso fará que os homens se arrependam diante de Deus, para ver quanta maldade e dureza de coração há no ser humano. Quinto flagelo, versos 10 e 11. Derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Agora o trono da besta é atingido, a sede do governo satânico. Os governantes, seus oficiais e os súditos, os trabalhadores. Doenças, mortes, desintegração, confusão, conflitos, traições, assassinatos, desmoralizações, retiradas do poder, angústias tais trarão mais do que dores físicas, dores psicológicas e espirituais, a ponto das pessoas se desesperarem completamente e blasfemarem de Deus. Aí se lembrarão de Deus, não para se arrependerem, mas para blasfemarem dele. Terror absoluto haverá na terra, mas em nenhum dos homens vai se achar um espírito de quebrantamento, nem um espírito de arrependimento, mas de ódio e de revolta contra Deus e uns com os outros. O anticristo, que foi recebido inicialmente como grande salvador do mundo, agora verá o seu trono em ruínas. E o que será da humanidade quando a sua esperança for perdida definitivamente? Sexto flagelo, versos 12 a 16. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então se ajuntarão no lugar em que em hebraico se chama Armagedon. O sexto flagelo lembra o Mar Vermelho, que se abriu para a passagem dos israelitas em terra seca até o lado do deserto em direção a Canaã,
Êxodo 14. Os egípcios pensaram que esse era um caminho seguro para alcançarem os hebreus. Porém, acabaram morrendo todos eles. O mesmo se dará com o intento do diabo. O plano maligno contra Cristo será de reunir todos os reis da terra, todos os poderosos e todos os habitantes do mundo para pelejarem contra o Senhor na batalha do Armagedon, que também é descrita no capítulo 20, versos 7 a 10. Já no final da história, no final do milênio, mas este plano cairá por terra, porque desde o princípio Cristo é anunciado como o grande vencedor. E vencerá mais uma vez o diabo, o anticristo, o falso profeta e todos os homens ímpios da terra. E lançará o diabo no lago do fogo e enxofre, onde nessa hora já estarão o anticristo e o falso profeta, desde o momento que Jesus voltou pela segunda vez. E antes de apresentar o último flagelo, há no versículo 15 uma palavra de consolo e desafio para os fiéis. Vou repetir: bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. E isto quer dizer, para onde isto está apontando? Para a oração e para a vigilância dos santos. Estes são os deveres do crente em todo o tempo, principalmente nos dias que antecedem os acontecimentos derradeiros que marcarão a segunda vinda de Jesus e o fim do mundo. Jesus e os apóstolos falaram bastante sobre esse dever. Disseram que esse tempo é tempo oportuno de trabalho, de testemunho e disposição para o crente manter firme a sua fé em Jesus, custe o que custar, custe até a sua própria vida. O crente não pode negar e muito menos se envergonhar de Cristo. E agora a gente chega para o último flagelo, versos 17 a 21. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. E ocorreu grande terremoto como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus mais uma vez, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. O último flagelo indica o fim do mundo, a destruição total do planeta, a extinção da humanidade na Terra. O mundo receberá a paga dos pecados do homem que degenerou toda a natureza. Toda a humanidade caída sucumbirá à reta e santa justiça de Deus. Os fiéis, entretanto, serão guardados pelo seu imenso poder e amor. Para estes fiéis e santos, filhos de Deus e que esperaram em Deus todo o tempo, para eles Deus criará novos céus e nova terra. Designação do novo mundo a ser criado por Deus para o seu povo. Um mundo sem pecado, sem injustiça, sem sofrimento, sem dor, sem doença, sem morte. Um mundo de justiça, um mundo de santidade, um mundo de alegria, de paz, de amor. Um mundo onde Deus habita e passeia no meio do seu povo redimido. O desejo do meu coração é que este estudo possa ter dado não apenas
a você conhecimento dos eventos que hão de acontecer em breve e que destruirão a terra, extinguindo a vida humana de sobre ela. Mas a minha oração é que este estudo gere em você seriedade, responsabilidade, zelo e urgência no cumprimento da missão. Enquanto há tempo, precisamos anunciar aos homens a salvação em Jesus e a esperança eterna prometida por Deus nos céus aos redimidos, e somente aos redimidos. É ela que nos dá a certeza de que habitaremos definitivamente com o Senhor nos céus e não aqui nesta terra. Que a nossa vida aqui ainda, enquanto aguardamos a segunda vinda de Jesus, seja um testemunho vivo da fé e do comprometimento com Ele. No estudo seguinte, já chegaremos à parte final de Apocalipse. Primeiro mostrando os detalhes surpreendentes da queda da Babilônia, capítulos 17 e 18. E depois, finalizando com o novo céu, onde Jesus foi nos preparar lugar, capítulos 19 até o 22.